Olá, eu quero colocar para você agora uma história que aconteceu no passado, de um mover de Deus tão grande em cima de uma personagem, e que pode acontecer na tua vida se você entender os propósitos e os princípios de Deus para uma prosperidade. Você quer entender isso? Abra comigo a tua Bíblia lá em 2 Reis 4. Eu vou contar uma história que está registrada no livro de Reis, de 2 Reis, e diz assim, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das muitas dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eu aprendo aqui num ponto, nesse versículo, uma coisa. Ele temia ao Senhor. Esse homem que havia morrido temia ao Senhor, e nesse momento a sua esposa, a viúva, estava numa situação complicada, porque os credores foram ali e viram que ela não tinha dinheiro nenhum, e iam tomar o que ela tinha, e nesse caso iam tomar os 2 filhos dela para serem servos, para que pagasse, quitasse a dívida que ela tinha com aqueles credores. No versículo 2 diz: Eliseu disse, o profeta do Senhor, ele disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pega para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. O que significa isso, não poucos? Muitos. O que você puder pegar emprestado, pegue. Pega esses vasos, não poucos, muitos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que não estiver cheio. Querido, aqui ele movimenta a fé daquela mulher. Eliseu, sabendo do que Deus ia fazer, do que Deus podia fazer, do que ele queria fazer, chegou para aquela mulher o seguinte: o que você tem em casa? Ah, profeta, eu só tenho uma botija de azeite, não importa. É o que você tem? Ok. Pegue então vasos emprestados. É o que você tem de vaso. Eu tenho 2, 3, bota aí. Mas tem mais. O que mais? Pega o que você puder de vasos emprestados. Pegue e traga. Nesse momento, Eliseu estava mexendo com a fé daquela mulher. Ela poderia pegar 1 ou 2 vasos. Ela poderia trazer 1 ou 2 botijas, 3, 4 botijas emprestadas da vizinha da frente, da vizinha do lado. Mas ela poderia andar mais 100, 200 metros e pegar 3, 4 botijões grandes, não importa. O tamanho da fé daquela mulher determinaria o tamanho da vitória e da prosperidade e da bênção que Deus iria derramar sobre ela. Eliseu simplesmente era um profeta do Senhor, sendo usado pelo Senhor para dar e entregar a vitória, aquilo que Deus já tinha tocado no coração dele para aquela mulher. E a Bíblia diz que Eliseu disse o seguinte: olha, pega não poucos, ou seja, pega muitos, o que você puder pegar e traga, porque o milagre vai acontecer. Eu não vejo aqui aquela mulher questionando Eliseu: poxa, pegar baldes, pegar botijas, para quê? Não, ela não perguntou para quê, ela não perguntou por quê, ela não perguntou como. Ela simplesmente foi buscar. Ela ouviu a voz do profeta e foi e fez e trouxe para casa. E a Bíblia diz aqui, continuando: então entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos. Querido, tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que é no oculto do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Quando Deus fala assim: olha, fecha a porta do teu quarto, ajoelha e fala com Deus. Tem coisa que é no secreto. É você e Ele. Não é para ninguém ficar vendo. Não é no momento para que todos vejam. Não. É você e Ele. Fecha a porta. Entra, fecha a porta. Talvez aqui a porta esteja fechada porque algumas pessoas podem ter visto aquela mulher pegar alguns vasos, algumas botijas e trazer para casa. E se ela deixasse a porta aberta, alguém poderia chegar para ela e dizer o seguinte: para que é isso? Ah, para com isso, cara. Você está acreditando nisso? Que Deus vai encher
com esse azeitezinho que você tinha, vai encher todos esses baldes, todas essas botijas que estão na tua casa? Ah, sai fora disso, cara. Não acredita nisso não. Tem pessoas que são assim. Ah, não acredita nisso não, cara. Larga isso pra lá. O profeta falou pra você fazer isso? Ah, que é isso, cara? Já vi tantos profetas por aí. Querido, preste atenção. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta dos teus ouvidos, às vezes, para algumas pessoas que falam, isso não vai acontecer na tua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso na tua vida? Fecha a porta dos teus ouvidos. Fecha a porta da tua boca também. Não fica questionando muito não. Faça, executa pela tua fé. Ela poderia ali ter pego 2, 3 baldes. Ah, tá bom, 2, 3 baldes já dá o suficiente. É a fé dela. A fé que ela tinha resultaria no movimento, no mover que Deus iria fazer. A fé que aquela mulher estava empreendendo, empregando nas palavras daquele profeta, determinariam o resultado da vitória daquela mulher. Se ela pensasse pequeno, ela teria um resultado menor. Se ela pensasse grande, ela teria um resultado grande. Grande. A fé determina isso. A fé determina a tua vitória. A fé determina o agir de Deus na tua vida. Na tua vida. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite sobre aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Ou seja, encheu, colocou, guarda no canto. Encheu, colocou, guarda no canto. E vai, e vai, e vai. E o milagre estava acontecendo, e o milagre da multiplicação estava acontecendo, e aquela mulher já estava vendo ali o resultado da vitória, o resultado da fé quando entra em ação, junto com a palavra profética de Eliseu. É o que ela estava colhendo já. Tudo o quanto ela conseguiu trazer é o que estava colhendo. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos e ela o enchia. Os filhos traziam os vasos, ela enchia. Os filhos traziam os vasos, ela enchia. Mas a porta estava fechada. Para ninguém, com uma palavra, atrapalhar a vitória daquela mulher. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu imagino que foi uma abundância tão grande do azeite, porque ela pagou as dívidas que ela tinha, livrou-se das mãos dos agiotas, livrou-se das mãos dos credores, e a Bíblia diz que ainda viveu do resto do azeite que sobrou. Porque Deus, quando faz a vitória, meu amigo, Ele faz completa. Deus, quando quer dar uma bênção, Ele dá completa. Ele entrega de forma que você supre o que você precisa e ainda sobra. Você crê nisso? Você crê nisso? É você, cara. É você, meu querido, minha amiga, meu amigo, é você, é você. Eu aprendo 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. 3 coisas, 3, guarda com você. A primeira, quando ele diz o seguinte, olha, quando a mulher chega para Eliseu e fala: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendo, que o temor ao Senhor é o princípio da fidelidade. Guarda com você. O temor a Deus é o princípio da fidelidade de Deus para conosco. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus só pode multiplicar o que você apresenta para Ele. O que você tem? O que aquela mulher tinha? Olha, eu só tenho esta quantidade de azeite, eu só tenho uma botijazinha de azeite, mais nada, não tenho mais nada, não me sobrou nada depois da morte do meu marido, mas é o que eu tenho. Ela apresentou aquilo ao Senhor.
Então, a segunda coisa que eu aprendo, que Deus só pode multiplicar o que você e eu apresentamos para Ele. O que você tem apresentado para Deus. O que você tem entregue para Deus. O que você tem colocado diante de Deus para ser usado por Ele, na obra, na igreja, no campo. Pense. A terceira coisa que eu aprendo aqui, terceiro ponto que eu aprendo aqui, é que ela não duvidou do que o profeta mandou fazer. Quando o profeta disse o seguinte: olha, o que você tem? Eu só tenho essa botija, ok. Você só tem esse pouquinho de azeite? Só isso, profeta Eliseu, é o que eu tenho na minha casa. O profeta disse: ok, traga botijas vazias. Vai, pede emprestado. Traga as botijas vazias. Aquela mulher não perguntou, não questionou, não indagou. Ela executou. O que você tem colocado diante de Deus? Em primeiro lugar, tem temido ao Senhor? O Senhor faz parte da estratégia da tua vida? O Senhor faz parte, Ele participa do que você tem e do que você entrega a Ele? Segundo ponto, o que você tem colocado nas mãos de Deus para ser multiplicado? É o teu talento? É a tua área financeira? Não sei. Mas o que você tem apresentado para Deus, para que Ele use? Terceiro ponto. Tens duvidado da palavra do profeta? Ou tens executado, sem sombra de dúvida, porque entende que o profeta é a boca do Senhor, fala daquilo que Deus tem para você, para a tua vida. E eu quero ser boca de Deus aqui, nesse dia para você. Que Deus te abençoe muito. Entregue a Ele, apresente a Ele aquilo que precisa ser multiplicado na tua vida. E eu não estou falando aqui só de parte financeira não, meu querido, não. Estou falando de dons e talentos. Estou falando da sua vida. Eu estou falando de mudança, estou falando de transformação. O que precisa ser apresentado diante de Deus para que Deus possa mover, fazer um mover na tua vida e aumentar as botijas de azeite na tua vida, para que você viva, pague o que precise ser pago, acerte a tua vida e viva o melhor de Deus nessa terra, porque é a promessa dele para mim e para você. Você crê nisso? É uma voz profética na tua vida. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Liga pra gente, entre em contato, quer uma oração, entre em contato, não tenha vergonha não. Eu às vezes encontro pessoas que dizem assim: olha, caramba, pastor Marcelo, que legal, que show de bola, gostei daquela mensagem que o senhor falou para mim. Fala mesmo, escreve, olha, pastor, obrigado, ore por mim, estou contigo, eu quero essa vitória, eu quero essa palavra, mas olha, faça, muito mais importante do que escrever e colocar e comentar, é você ajoelhar no seu quarto, no chão do seu quarto, fechar sua porta, meu amado, e falar com Deus. Assim como eu estou falando para você, fale com Deus. Fale com Deus, coloque, apresente diante de Deus aquilo que precisa ser mudado, enchido, transformado, quadruplicado, sei lá, na tua vida. É o que Deus espera e é o que Deus tem para você. E às vezes ficamos retendo as bênçãos de Deus porque não tomamos uma atitude. Tome essa atitude para mudar a sua vida. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e fique conosco aqui, Vida na Rede. www.vidanarede.com.br é um canal para ajudar a transformar, entregar uma semana melhor para você, abençoada por Deus, com base na palavra do Senhor. Deus te abençoe.